Olá, eu sou o Pedro Coito e sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Que nome damos a isto? Uma parceria com o Jornal Postal do Algarve e com o Europe Direct da mesma região. Estamos habituados a ouvir a tradicional expressão que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos. Será que poderão vir bons investimentos? A questão é que pelo menos ideias têm chegado. O nosso governo português copiou recentemente a ideia do IVA zero aplicada em Espanha, sem muito sucesso a longo prazo. Para Portugal ainda estamos para ver. Mas será que o Executivo português irá considerar copiar uma recente proposta da Ministra do Trabalho de Espanha? Sim, a Yolanda Díaz, que é candidata pelo um partido, o Sumar, às eleições que se irão realizar no próximo dia 23 de julho, trouxe uma proposta bastante caricata. Esta trata de dar 20 mil euros a todos os jovens espanhóis quando fizerem 18 anos. Bem, não é quando fizerem 18 anos. Isto será pago em tranches até por fazerem 23 anos. Mas o que é certo é que é passar uma quantia para os jovens com o intuito de financiar custos com educação, estudos académicos, profissionais e, acima de tudo, na criação de uma sua própria empresa. A notícia foi destaque na semana passada em vários meios de comunicação, não só espanhóis, naturalmente, mas por todo Portugal. Desde a televisão, de SIC Notícias à CNN Portugal, até jornais de notícias, o Eco, o Observador e outros mais. Herança universal é o nome da proposta. Citando diretamente a tradução das palavras da ministra, trata-se de permitir que os jovens tenham um futuro e de lhes dar a possibilidade de estudar ou de criar uma empresa sem que isso dependa do seu apelido ou nome de família. Imediatamente a questão que surge é: de onde é que viriam os fundos para financiar tamanha medida? Qual o seu custo? Os valores foram apontados em cerca de 10 mil milhões de euros. É coisa pouca, mesmo para o orçamento espanhol, em que este valor é muito superior ao já alocado à educação e mesmo à saúde. A ministra não tardou a clarificar, através de uma publicação no Twitter, como é que iria financiar esta medida. E diz que seria simples, com um imposto sobre as grandes fortunas. E aqui o que é que a ministra quer dizer com grandes fortunas? Entendam-se todos os indivíduos que tenham um rendimento anual superior a 3 milhões de euros. Seria um imposto extraordinário que lhes seria aplicado para financiar esta medida. As críticas, naturalmente, não tardaram a surgir. Mas o mais interessante é que surgiram até mesmo dentro do mesmo Executivo, em que a sua colega Nádia Calvinho, Ministra da Economia, afirmou: qualquer pessoa que proponha a concessão de subsídios ou subvenções sem qualquer tipo de restrições no que diz respeito a níveis de rendimentos ou objetivos tem de explicar como é que isso seria financiado, porque vamos ter de continuar com uma política fiscal responsável nos próximos anos. Fim de citação. É claro que a cartada de continuar a jogar e manter o déficit, a ditadura do déficit, também em Portugal sabemos que é argumento para tudo, mas ao mesmo tempo argumento para nada. A questão aqui é muito simples. Será que é mesmo através de um subsídio que se poderia estimular a economia, criar empresas novas? Até porque a própria ministra garante que na proposta seria obrigatório que todos os jovens, para criar uma empresa e não para aplicar os fundos nos estudos, teriam que ser acompanhados por um instituto, uma associação da parte do governo que iria ajudá-los a administrar, a lançar as empresas e a gerir os custos. E não estaria até impedida a possibilidade de verem vários jovens a juntar-se, a criar empresas em conjunto. Isto é uma medida extraordinária e de se louvar. Porém, há mesmo críticas que são interessantes de pensar.
a subsidiação da economia, em muitos casos, não é a melhor solução. Temos exemplos extremamente negativos em todos os setores. Mas aqui a pergunta que se deve fazer é, então, que outras soluções, como crítica construtiva, poderiam ter um efeito equivalente de estimular a economia, de estimular novas pequenas e médias empresas e ideias para que surja, talvez, a próxima Google na Europa, que não temos nenhuma empresa equivalente recente com tamanho, importância e dimensão financeira. No fundo, esta proposta pretende responder a um problema de desigualdade e desemprego. Em Espanha existe o maior desemprego geral e também jovem de toda a União Europeia. E 27% da população está em risco de exclusão social. São números em algo parecidos aos portugueses, exceto na questão do desemprego. Portanto, os nuestros hermanos, por um lado, estão a passar também um momento pior no que toca aos jovens. E percebe-se que isto é uma medida que tem algum fundamento, mas também tem sempre algum populismo. O que é certo é que como é que se combate a desigualdade, e a desigualdade é a chave que deve ser trazida para o debate. A desigualdade é um problema que não toca só ao partido de esquerda que fez esta proposta, mas também a todos os partidos da direita e, aliás, independentemente do lado partidário, é algo que é transversal à economia, à sociedade. É um problema da sociedade. Se temos desigualdade, a economia, a própria economia, o próprio déficit destes argumentos entra, só pode agravar. No cerne do problema da desigualdade está um agravamento na distribuição de riqueza através de salários. E é aqui mesmo que deveria inserir o ponto fulcral de propostas. E propostas reais, não é só aumentar o salário mínimo, mas sim como fazer e como aumentar os salários médios e como aumentar os salários de entrada para jovens com formação. Ou até mesmo porque é que os salários são baixos e não são elevados. E é certo que podia trazer aqui um conjunto de estatísticas a comprovar que realmente há uma perda real de poder de compra enorme, brutal, no que toca aos rendimentos salariais baixos e, acima de tudo, médios, da classe média. Trago um exemplo do outro lado do Atlântico muito interessante que tem recentemente circulado pelas redes sociais. Imaginem o seguinte: um jovem sem qualquer formação académica a trabalhar num cargo que não requer nenhuma formação específica, numa central de energia elétrica, e que tem uma mulher que não trabalha e tem 3 filhos jovens e vive numa vivenda, tem um carro e um estilo de vida bastante à vontade. De quem é que eu estou a falar? Estou a falar de Homer Simpson, na série Os Simpsons. Isto era um cenário possível em 1989, quando a série foi lançada. E hoje, quantas destas imagens poderiam existir em Portugal? Eu não vou responder, vocês sabem a resposta. Convosco deixo-vos ainda uma sugestão cultural. Não percam o 40º Festival Teatro de Almada, que está a decorrer até dia 18 de julho, com excelentes oportunidades de ver peças nacionais e internacionais em exibições únicas. Até à próxima e vemo-nos na mesa redonda para a semana. Um abraço.